Vamos mergulhar juntos nessa análise incrível sobre a abertura densa do Aranhaca-Parva. Quando se fala em heróis épicos, a cabeça logo vai para batalhas gloriosas e armaduras brilhantes, certo? Mas aqui, a história é outra. O verdadeiro teste não começa no campo de batalha, e sim na humilhação total de um exílio na floresta. Vamos entender de perto como tudo isso se desenrola. A nossa jornada vai passar por 5 etapas bem claras. 1. A queda. 2. A mente. 3. O sustento milagroso. 4. A sombra da corte. E 5. Monstros e aliados divinos. Parte 1. A queda. A marcha para o exílio. Bom, para começar a entender o peso dessa história, a gente precisa sentir o nível do desgosto dos Pandavas ao deixarem Hastinapura. Eles tinham acabado de ser derrotados de um jeito bem sujo num jogo de dados. E olha, não é só uma simples mudança de endereço, tá? É literalmente despencar do topo do mundo, do poder absoluto, para a sobrevivência mais nua, crua e desafiadora possível. E no meio disso tudo, o rei Yudhishthira faz um desabafo que é de cortar o coração. Ele lamenta que, sem a prosperidade e sem o reino, não tem como empregar seus seguidores de forma digna. O mais fascinante aqui é que o desespero dele não é por ter perdido uma coroa de ouro, sabe? A dor real é a incapacidade de alimentar as pessoas que dependem dele. A nobreza dele não está na riqueza material, mas no senso de dever e de hospitalidade. É impressionante notar que a angústia de um líder de verdade não vem da perda de status, mas da impossibilidade de cuidar dos seus. O que nos leva à parte 2. A mente. A filosofia do desapego. Porque antes de sequer pensar em sobreviver fisicamente, os heróis precisam despir o próprio ego. É o asceta Saunaka quem traz esses ensinamentos mais profundos. O corpo pode até estar preso na floresta, mas a mente precisa aprender a habitar esse novo espaço sem ser engolida pelo luto de tudo aquilo que foi tragicamente perdido. E existe um contraste muito brutal aqui entre quem é consumido pela sede material e quem encontra a paz na renúncia. É como olhar para 2 mundos opostos. De um lado, a pessoa oprimida pelo luto, refém do afeto e torturada pela busca por riqueza, sempre apreensiva. Do outro, a pessoa purificada, que enxerga o acúmulo como fonte de miséria e encontra a maior felicidade possível no simples contentamento. Basicamente, o afeto excessivo e o desejo são as raízes de toda a miséria. A sabedoria não é sobre não ter nada, mas sobre não deixar que as coisas dominem a mente. É uma reprogramação mental completa, um nível de resiliência fundamental para suportar adversidades. E aí entra um conceito super interessante que redefine o que é ser rico de verdade, o vigaça. É literalmente aquilo que sobra depois de alimentar os convidados e os deuses num sacrifício, e que passava a ser considerado equivalente à própria ambrósia divina. A abnegação e o dever mudam totalmente a perspectiva dos Pandavas. Alimentar o outro vira o sacrifício supremo. Pensa bem, aquilo que sobra deixa de ser um simples resto e vira algo sagrado. Essa virada de chave permite que Yudhishthira recupere aquele senso de propósito, mesmo com os bolsos completamente vazios. Parte 3. O sustento milagroso. O vaso inesgotável do sol. Porque, convenhamos, mente em paz é ótimo, mas a realidade da fome bate a porta e não perdoa. Afinal de contas, iluminação espiritual não enche o estômago no mundo físico, né? E a responsabilidade gigantesca de alimentar centenas de seguidores continuava pesando muito nos ombros do rei. É aí que vemos uma ponte sensacional entre o esforço humano e a salvação divina. Aconselhado a buscar refúgio no sol, Yudhishthira faz um jejum e uma meditação extremamente austeros. A resposta? O próprio deus do sol, Surya, aparece brilhando feito fogo e entrega a ele um vaso de cobre mágico, que produz comida inesgotável até que Draupadi termine a sua própria refeição. É a prova clara de que quando o dever fala mais alto que o egoísmo, o universo acaba provendo de um jeito milagroso, garantindo que nossos heróis sobrevivam por 12 longos anos. Parte 4. A sombra da corte. Intriga em Hastinapura. Dando um passo atrás e saindo um pouco da Floresta Serena, vamos olhar para a capital. Lá, a situação é bem diferente. Enquanto os exilados vão encontrando paz e propósito, o Palácio dos Kauravas é um verdadeiro caldeirão fervendo com paranoia, culpa e um medo constante do que eles próprios causaram. Dá só uma olhada na montanha-russa política do Vidura. Ele aconselha o rei Dhritarashtra a devolver o reino dos Pandavas. O que o rei faz? Expulsa o cara num ataque de raiva. Só que logo depois, o próprio rei é consumido pelo arrependimento e manda chamar ele de volta. Vidura retorna e perdoa o rei.
Esse ping-pong tóxico mostra um líder completamente fraturado, vacilante, dividido o tempo todo entre o bom senso e o amor cego pelo filho destrutivo. Eles podem até ter ganhado nos dados, mas paz verdadeira não conquistaram absolutamente nenhuma. E o contraste com a humildade dos exilados é gritante. A gente vê aliados dos Kauravas sugerindo pegarem armas para aniquilar os Pandavas de vez. Sábios intervindo e alertando o rei. E qual é a reação do arrogante Duryodhana a um conselho do sábio Maitreya? Ele simplesmente bate na própria coxa, em silêncio, num gesto de total deboche e desrespeito. Esse ato absurdo é o gatilho perfeito para uma maldição profética aterrorizante, a de que Bhima esmagaria exatamente aquela coxa com uma massa no futuro. Fica óbvio que a escuridão não está nas feras da floresta, mas na arrogância cultivada dentro do palácio em Hastinapura. Parte 5. Monstros e aliados divinos. A tempestade iminente. Enquanto a capital ferve em conspirações, a floresta se transforma num palco para ação de alto risco. Aquele exílio supostamente passivo é quebrado o tempo todo por explosões de violência e demonstrações épicas de força bruta. Imagina a cena. No meio da noite, nos bosques, aparece um canibal, o Rakshasa Kirmira, atacando e criando ilusões. O resultado é uma luta de wrestling corpo a corpo tão brutal que até as árvores viram farpas, e termina com Bhima simplesmente estrangulando o monstro. Essa vitória visceral é um baita lembrete de que a força incontrolável dos Pandavas continua vivíssima. Eles podem ter perdido as roupas de seda, mas com certeza não perderam a letalidade. Mas nem tudo é sobre força física. No meio de toda essa brutalidade, a gente tem a Draupadi em pura agonia. Ela joga na cara dos maridos e do próprio Senhor Krishna que não tem mais ninguém por ela. Ela questiona o sentido de toda aquela força dos Pandavas se, na hora em que ela mais precisou, sendo tratada da forma mais cruel possível, todos ficaram imóveis. É um lamento de partir o coração, que exige justiça cósmica e garante que a chama da vingança e da retidão não se apague de jeito nenhum. E se parece que as coisas já estão intensas, tem uma revelação aqui de explodir a cabeça. Descobrimos que o rei Saúva atacou Dwaraka usando Saubá, que é literalmente uma cidade voadora feita de metais preciosos. É isso mesmo, um conceito quase de ficção científica no coração de um épico milenar. Salva joga ilusões de escuridão, fogo e cinzas. Mas Krishna revida com armas divinas, estilhaça a cidade voadora inteira e derrota o inimigo. Essa batalha colossal e de alta voltagem estava rolando exatamente ao mesmo tempo do trágico jogo de dados, o que explica perfeitamente por que a maior força de proteção da Terra não estava presente no palácio naquela hora. O que nos deixa com um pensamento final muito profundo. Com tudo que foi explorado, cada privação, cada demônio estrangulado e cada lição de desapego, tudo serviu a um propósito muito maior do que só sobreviver na mata. A promessa cósmica é que a Terra eventualmente beberá o sangue dos injustos. E isso levanta a grande questão central. Esse exílio todo foi apenas um castigo brutal por causa de um jogo roubado, ou na verdade foi uma preparação divina e absolutamente indispensável para um fim de mundo inevitável? A resposta para isso, com toda certeza, muda a forma como a gente enxerga o épico inteiro.